Hoje eu vou mostrar como os arcos de Skypiea e Dressrosa se ligam não só em Mu, mas também ao resto do mundo de One Piece, seja através de paralelos, ideias, simbolismo e também um pouco de teoria para o futuro da série. Começando com Skypiea, esse arco é um gigantesco paralelo com toda a história de One Piece. Se pode dizer que Skypiea é perfeitamente um microcosmo de todo o resto do mundo. O mundo de One Piece é governado por autoproclamados deuses, pessoas que acreditam estar acima de todas as outras raças, que vivem em um local que eles mesmos chamam de Terra Sagrada, e governam o mundo de forma injusta e com poder absoluto. Eles também têm inimigos jurados, a tribo dos D, que eles falsamente acusam de serem demônios, simplesmente porque eles se opõem a eles. Isso não soa familiar? E se levarmos em conta que Mu é o líder dos dragões celestiais, estes que acreditam ser deuses, as similaridades entre Mu e Enel ficam ainda mais claras. Começando pela introdução dos dois personagens, ambas são bem parecidas, onde os dois foram introduzidos pela primeira vez sentados em seus tronos, com seus respectivos sacerdotes à espera de novas ordens. A primeira vez que Enel é mencionado e a primeira vez que vemos seu poder em ação é ele trazendo um julgamento para aqueles que não seguem suas normas, e também punindo qualquer sinal de rebelião. Da mesma forma, quando Mu foi introduzido apropriadamente, quando descobrimos seu nome e qual era sua posição no governo mundial, eles estavam falando sobre uma grande limpeza no mundo, igual a luz precisava ser apagada. Igual a Enel, e Mu trazia o julgamento diretamente vindo dos céus, como se fosse algo divino. Capítulo 256 dá o cunho de demônio guerreiro Wiper, como um demônio que se rebelasse contra Deus, igual ao tribo dos D, que são acusados de serem demônios, por representar uma ameaça aos dragões celestiais. A destruição da ilha Angel Beach e a destruição do reino de Lulúzia viu como os paralelos ficaram ainda mais óbvios. Em Skypiea, Oda configura o Luffy para ser o inimigo natural de Deus, e esse será o papel dele no mundo de One Piece. Da mesma forma que ele derrubou o deus Enel, é Luffy que trará fim aos deuses. A diferença entre Mu e Enel é que Enel era muito mais direto. Ele era um deus maligno que reinava através do medo. A população de Skypiea vivia em constante temor, obedecendo a ele porque Enel poderia fazer todos morrerem a qualquer instante. Era algo bem simples, e o que diferencia Skypiea do resto do mundo é que o mundo do Mar Azul não é simples. Se desde o início de One Piece nós tivéssemos um deus maligno reinando sobre todo o mundo de forma explícita, igual o Enel, a história não seria tão interessante. Seria muito simplório só ter um rei tirano do mal e ter os piratas mocinhos derrotando ele, porque a liberdade é algo bom. O charme do mundo de One Piece é que não é um mundo onde o lado bom e o lado ruim são facilmente reconhecíveis logo de cara. Essa que é a grande importância do primeiro arco de toda a série. Nele nos mostra que nem todo pirata é ruim e nem todo marinheiro é bom. E ao decorrer da história, ela vai aprofundando no tema da moralidade. O quanto do que você acredita ser certo e errado é baseado em uma fonte de autoridade. E por sequência, o que é que faz essa autoridade ser uma fonte de verdade. E seguindo pelos temas de liberdade que a obra apresenta, é isso que faz com que o Chapéu de Palha seja o lado certo da história. Nenhuma autoridade dita o que é certo e errado para eles. Eles são livres para pensar do jeito que quiserem, porque eles são piratas. E esta é a diferença entre o mundo do Mar Azul e Skypiea. O mundo de One Piece é muito mais complexo do que simplesmente só ter um deus tirano reinando sobre ele, igual ao arco de Skypiea. A genialidade por trás de Skypiea é que este arco é um espelho de todo o resto do mundo. Igual a Ilha do Céu, também existe um deus maligno e poderoso que governa e controla tudo e elimina qualquer um que se obedeça. Mas a diferença é que nós, naquela época, ainda não sabíamos disso. Nós não tínhamos tantas informações sobre o resto do mundo até aquele arco. Igual as pessoas do mundo de One Piece, nós estávamos cegos. Não é à toa que depois de Skypiea, Oda começou cada vez mais a se aprofundar em arcos que mostravam o lado sujo do governo mundial. As pessoas do mundo de One Piece foram doutrinadas pela autoridade do governo mundial a acreditar que eles vivem em um mundo justo e democrático, quando na verdade o mundo em que eles vivem é tão ruim quanto Skypiea. Essa que é a importância da liberdade. É por isso que os protagonistas da história são piratas. É por isso que o governo mundial proíbe a existência de piratas, porque ser pirata é ser livre para pensar do seu próprio jeito. Agora falando sobre algumas similaridades entre a história do Noland e Galgara e a verdadeira história do mundo de One Piece. A história desses dois é marcada por uma promessa, onde Noland retornaria e Galgara o receberia com tocar do sino. No entanto, ambos não conseguiram cumprir essa promessa, mas mesmo a morte dos dois não impediu que ela continuasse vivendo. Esta promessa se tornou uma vontade, que foi herdada pelos Shandians ao longo dos séculos, de recuperar a sua terra e tocar o sino. Noland foi o homem que acabou sendo executado. Isso levou à busca de um grande tesouro, que acabamos por descobrir ser a peça central de um conflito centenário, onde a vontade de recuperar esse tesouro foi herdada por gerações de um certo clã, o que culminou numa tão aguardada guerra final pela liberdade, entre este clã e Deus. E da mesma forma, será a guerra final de One Piece. O Oda propositalmente fez com que a execução do Noland fosse parecida com a do Roger. Roger também confirmou a existência de um grande tesouro, fazendo o mundo entrar em uma nova era. E com isso, ele deixou para trás uma grande vontade a ser cumprida. E com o decorrer da história, descobrimos que Roger era na verdade um mensageiro moderno, transmitindo uma vontade muito maior e mais antiga, de séculos atrás para ser cumprida, a vontade dos D. O mundo está à espera que One Piece seja achado, para que essa vontade herdada de séculos atrás se concretize. A gente pode ir até um pouco mais longe e ligar Jaya ao reino antigo.
A ilha de Jaya foi arremessada aos céus e acabou sendo derrotada pelo deus daquele lugar. E as gerações seguintes de Deus continuaram reinando sobre Skypiea e a terra dos Jandias. Igual ao reino antigo, que foi derrotado por uma coalizão de 20 reinos, que viriam a se tornar os dragões celestiais, que então se autoproclamaram deuses. E assim como a vontade dos T, que remonta aos dias de Joy Boy, e é passado ao longo dos séculos, com a crença de que um dia o clã irá derrubar os deuses, a vontade de Galgara também é passada de geração em geração, de reacender a chama de Andorá e derrubar o deus do céu. Pessoalmente, eu simplesmente amo Skypiea. É meu arco favorito de todo o mangá, porque pra mim este é o arco que mais me passa uma sensação de aventura, onde Abel e Palha descobrem sobre o mistério daquele mundo e eles vão atrás de pesquisar sobre ele. Eles então se preparam e chegam numa ilha que parece que saiu diretamente de dentro de um sonho. Eles descobrem sobre a cultura daquele lugar e também sobre os inimigos que eles estão pra enfrentar. E o Battle Royale de Upper Yard é o meu conflito favorito de toda a série. E depois de ver a verdadeira história daquela ilha e ir embora dela com aquela sensação de que tudo não passou de um grande sonho, é uma sensação indescritível. E a melhor parte é que à primeira vista, esse arco parece ser 100% secundário, uma total sidequest. Mas conforme os capítulos avançam até o momento onde vocês chegam semanais, você para e olha pra trás e pensa, mas não é que lá em Skypiea isso já não tinha sido me mostrado? Não tem como, One Piece vive no meu coração. Indo para o próximo arco, Dressrosa. A ideia aqui vai ser a mesma. Eu vou mostrar alguns pontos de semelhança entre Doflamingo e Mu e a ilha de Dressrosa com o resto do mundo. As semelhanças que dá pra tirar entre Doflamingo e Mu. Doflamingo é muito bem representado por sua fruta. Através dos fios, ele é capaz de controlar as pessoas, como se fossem marionetes. Ele próprio é um mestre de marionetes. E se você olhar de uma maneira mais ampla para o que ele faz no mundo, vai ver que é ele quem puxa as cordas. Ele é o chefe do submundo. É ele que países e piratas vão atrás quando precisam de armas e especiarias. Até mesmo os Yonkous dependem do Doflamingo. Ele até mantém certo controle sobre o governo mundial, por saber do tesouro sagrado de Mary Joyce. Assim como representado em seu ataque final, Doflamingo está no centro de uma teia. Ele é o centro de todo o mal do Mar Azul, e Mu é aquele que verdadeiramente está no centro de tudo. O seu trono está literalmente no centro do mundo. Deixa o século vazio, é Mu que vem puxando as cordas do mundo inteiro. Doflamingo manipulou um país inteiro a acreditar que ele é um rei bondoso e que o salvou. E Mu, através do governo mundial, doutrinou todas as pessoas do mundo a acreditarem que vivem sob um governo perfeito e defensor da justiça. E Mu, junto dos dragões celestiais, são aqueles que governam o mundo. Doflamingo, um dragão celestial, governa todo o país de Dressrosa. Doflamingo age como se fosse Deus em Dressrosa, e Mu usa o governo mundial para também agir como Deus, só que numa escala global. Doflamingo governa o ponto mais alto de Dressrosa, e Mu governa o ponto mais alto do mundo. E o último paralelo que posso falar sobre esses dois é que, da mesma forma que Doflamingo se considera Deus, governando de forma absoluta sobre Dressrosa, fazendo com que seus cidadãos acreditem que vivem sob um reino perfeito, quando pelas sombras, secretamente, Doflamingo é o diabo. Doflamingo é o chefe do submundo e ataca qualquer um que se opõe a ele. E Mu faz a exata mesma coisa com todo o resto do mundo. E igual ao Doflamingo, Mu se considera um santo, quando na verdade é o próprio diabo. Doflamingo nada mais é do que uma evolução do personagem do Enel. Ambos se autoproclamam Deus, mas agem como um demônio. E você encontra até mais semelhanças entre esses dois. Um homem mortal com rancor antigo contra esse Deus finalmente é capaz de chegar até ele e desferir um golpe mortal. Enel deveria ter sido morto. Doflamingo deveria ter sido morto. Mas então, esse Deus acaba ressuscitando de forma milagrosa. E se Deus não pode ser derrotado por esforços mortais, então o único que pode derrubá-lo é o inimigo natural de Deus. Se Doflamingo é uma evolução do personagem do Enel, então Mu é uma evolução do personagem do Doflamingo. Tudo que Enel representava para Skypiea e Doflamingo representava para Dressrosa, Mu representa para o mundo inteiro. Agora olhando para Dressrosa em si e o que ela pode nos dizer sobre o resto do mundo. O narrador nos introduz a essa ilha dizendo ser um país do amor, da paixão e dos brinquedos, mas é através desses brinquedos, que à primeira vista parece ser só algo legal, que nós descobrimos sobre a tragédia do país de Dressrosa. E a história de One Piece está repleta de tragédias, e aquelas mais relevantes são justamente aquelas que estão diretamente ligadas ao governo mundial. Por todo esse tempo, nós estávamos lendo um mangá sobre tragédias, escravidão, a discriminação com a raça dos homens peixes, genocídios, tráfico de crianças, até o massacre que os nobres fizeram com as pessoas mais pobres do reino de Goa. E assim como em Dressrosa, todas essas tragédias são mantidas em segredo. E o que aconteceu com aqueles que tentaram se opor ao Doflamingo? Eles foram apagados da existência, sendo esquecidos por todos. É claro que isso se deve ao poder da Sugar, mas o governo mundial também, da mesma forma, silencia as pessoas, mas numa escala global. É para isso que a CP9 existe, é para isso que o Buster Call serve. Doflamingo e o governo mundial tentam a todo custo impedir que as pessoas acordem para a realidade e vejam a verdade por trás de tudo. Falando agora da similaridade da história de Dressrosa com a do século vazio.
Em Dressrosa, havia uma família real que governava e era amada por sua população, até que uma certa noite, um bando pirata tomou o poder e fez os cidadãos daquele reino enxergar a família real como os vilões que destruíram a ilha. Agora, na história do mundo, existiu uma vez um reino que era maior do que todos os outros, até que uma aliança entre 20 outros reinos derrubaram esse reino maior. A aliança desses 20 então assumiram o controle de todo mundo e classificou os perdedores como os vilões. Voltando para Dressrosa, após tomar o poder, Doflamingo se apresentou como um novo regime justo e obscureceu a memória das pessoas, apagando fatos da história. Da mesma forma, os 20 reinos se tornaram o governo mundial e se apresentaram como um novo regime justo. E eles também apagaram a memória das pessoas sobre a tomada do poder, apagando um século inteiro da história. Em Dressrosa, a família Doflamingo, que se tornou a nova família real, no fim, nada mais era do que um bando de piratas. E os dragões celestiais não são nem de longe melhores do que os piratas. Eles simplesmente tiveram a oportunidade de se nomear deuses do mundo após tomarem o poder. Assim como Skypiea, Dressrosa também serve como um microcosmo da história de One Piece. Ao longo da história, Oda vem enfatizando como a luz do sol representa a liberdade neste mundo e como ela encerra a opressão que a escuridão traz. O governo mundial é caracterizado como essa escuridão. Você tem nações oprimidas, como o Wano, que estão à espera do seu próprio amanhecer. É por isso que a marca dos dragões celestiais é substituída por um sol. Pedro nomeou seu bando de piratas Nox, pois eles estão esperando o fim da longa noite que o governo mundial representa para o mundo. E se você reler a obra, vai achar passagens onde os chapéus de palha são associados ao sol, como se fossem aqueles que trouxessem a luz para o mundo. Vivi cita como eles ajudaram a achar a luz em meio à escuridão. O navio deles literalmente se chama Thousand Sunny. E em Skypiea é a primeira vez onde o Deus Sol é citado. E recapitulando a história dos Shandias, eles tiveram sua terra roubada e sofreram 300 anos de opressão por conta do falso deus. Durante todos esses anos, o seu objetivo é reacender a chama de Andorá. Reacender a chama e trazer o amanhecer para o mundo são coisas muito parecidas entre si para ser só uma mera coincidência. Ambas as ideias trazem o ressurgimento da luz no mundo, algo que só pode ocorrer através da queda do falso deus. No final de Skypiea, Enel escurece o céu, com uma nuvem muito sombria, o que é algo bem diferente de seus ataques brilhantes. É então que Luffy destrói o Raigo, e faz com que o sol retorne a brilhar sobre Skypiea, e logo em seguida, ele derrota Enel e toca o sino, reacendendo a luz de Andorá. Luffy trouxe o amanhecer para o povo do céu, cumprindo uma vontade de 400 anos atrás, e assim libertou todas as pessoas de Skypiea. E é isso que o Luffy sempre representou em One Piece, a liberdade. Luffy é a encarnação da liberdade. Desde o início do mangá, em todos os arcos, os chapéus de palha vão de ilha em ilha, libertando as pessoas. Ele não liberta os outros porque ele é obrigado, porque ele é o deus da libertação, mas sim porque ele é livre para escolher. Vamos olhar em retrospecto. Por que o Luffy derrotou o Doflamingo e salvou Dressrosa? Claro, isso fazia parte do plano para derrubar o Kaido. Mas o principal motivo do Luffy ter feito tudo isso foi porque a Rebeca tinha lhe dado comida, e o Luffy queria retribuir o favor. Um exemplo ainda melhor, Skypiea. Por que o Luffy derrotou Enel? Porque Enel tinha ferido seus companheiros, e por conta disso, Luffy derrotou ele. Acabou que salvar e libertar toda a população de Skypiea foi uma pequena grande consequência disso tudo. Luffy nem sequer sabia que os Shanties e o Enel estavam em guerra. Luffy é livre para fazer o que ele desejar, porque ele é um pirata. O Luffy representar tudo isso é algo que o Oda já deixou configurado para ele, mas muitos anos antes da existência do Gear 5. O despertar da fruta dele foi uma maneira mais, entre aspas, física, do Oda mostrar toda essa liberdade que o Luffy representa. Não é à toa que nessa forma ele pode manipular o próprio corpo livremente. E a minha teoria do que eu acredito que seja Nika. Eu não acho que no mundo de One Piece realmente exista seres divinos, ou pelo menos não sei como que o Oda vai trabalhar isso. Mas sobre Nika especificamente, eu gosto de acreditar de que o Deus Sol realmente nunca existiu. Ele nunca passou, tinha um sonho. As pessoas do primeiro mundo, com tamanha opressão e escravidão que sofriam, começaram a desejar e imaginar um Deus que libertasse elas. E como eu falei agora há pouco de como o Sol representa a liberdade, o Deus que liberta os escravos se tornou o Deus Sol. As pessoas desejaram tanto o Deus Sol que desses desejos surgiu a Akuma no Mi de Nika. E como seria a pessoa mais livre do mundo? Aquela que pode fazer o que quiser com o próprio corpo. Depois que eu assisti o anime pela primeira vez e fui ler o mangá, quando eu tava no arco de Skypiea eu pensei, se esse arco é um microcosmo do resto do mundo, então ele também deve servir como uma prévia pro futuro da série. E foi aí que eu encaixei a guerra final de One Piece. Eu vejo que tem muita gente que pensa que, depois de Elbaf, o Oda ainda vai continuar seguindo a fórmula dele de ir em ilha e derrotar o vilão. Tipo, os chapéus de palha vão em X ilha e derrotam o Barba Negra, depois vão em Y lugar e derrubam o governo mundial. Mas acredito que não. Elbaf vai ser o último arco que o Oda vai usar essa fórmula. Até acredito que essa vai ser a última ilha antes de irmos pra Laugh Tale. Oda já disse que a guerra final só vai começar quando chegar em Laugh Tale, ou seja, quando o Luffy se tornar o rei dos piratas. E depois disso eu não acho que o mundo de One Piece vai estar em plena paz para chapéus de palha irem ter ilha em ilha e derrotar o vilão de lá. Além de que o Oda vem mostrando como cada vez mais o mundo de One Piece vem ficando instável.
Agora, supondo que o Luffy se torne o rei dos piratas antes da guerra final começar, ainda vão sobrar Shanks e toda a sua frota, Bug, Barba Negra, Governo Mundial, Marinha e os Revolucionários. E a pergunta é, como Oda vai juntar toda essa gente em um só lugar? E a resposta está em Skypiea. O jogo de sobrevivência de Upper Yard é uma prévia da guerra final de One Piece, ou seja, a guerra final vai ser um mega Battle Royale entre todos esses grupos. Durante o conflito de Skypiea, nós tínhamos 3 frontes. O Chapéu de Palha, que só queriam roubar o ouro de Andorra e meter o pé, mas acabaram dando o azar de cair no meio de uma guerra. O Exército de Deus, que tinha o objetivo de eliminar os Jandians, e os Jandians, que queriam matar Enel e reacender a chama de Andorra. Os Jandians, além de representar os D, também representam os revolucionários, já que eles querem derrubar Enel, da mesma forma que Dragon quer derrubar o governo mundial. Antes do capítulo 1121, eu tava com muito medo de que, mesmo que o Oda seguisse a ideia do Battle Royale, a guerra final acabasse perdendo impacto. Impacto que eu me refiro no sentido de sensação de perigo. Porque Shanks e os revolucionários eram bem capazes de se aliarem ao Luffy, por já conhecerem ele. O Bug também não passa longe, e a marinha muito provavelmente, antes ou durante a guerra final, vai ser rachado no meio, entre os marinheiros que vão continuar seguindo a justiça absoluta do Akainu e a Sword. E o Smoker e principalmente o Kobe, já conhecendo o caráter do Luffy, iam fazer a Sword se aliar a ele. Tá ia sobrar o governo mundial, o Barba Negra e meia dúzia de maluco na marinha contra literalmente todo mundo. Mas é então chegamos no discurso do Vegapunk pro mundo. Nele o Vegapunk basicamente fez as pessoas do mundo inteiro crescer o olho em cima do One Piece, até que nem sequer tinha interesse nisso. E ok, eu também acho engraçado o Kobe falando que vai impedir o Luffy de realizar seu sonho, mas compreende que de todos os mais de 1000 capítulos de One Piece, Kobe foi a primeira pessoa que o Luffy libertou? E mais, Kobe é o primeiro e maior fanboy do Luffy, antes da Boa Hancock e do Bartolomeu. E esse cara agora quer se opor ao Luffy. Junta essa parte do Kobe mais com o painel final do capítulo 1121, cara, pra mim o Oda praticamente confirmou que a guerra final de One Piece vai ser um Battle Royale e vai ser cada um por si, não vai ter aliança nem nada. Assim como foi em Skypiea, tu apareceu na minha frente, acabou, não tem diálogo, não tem nada, a gente vai lutar até a morte, ponto final. Agora, aonde vai acontecer essa guerra final? Bom, acredito que boa parte dela possa ocorrer em alto mar, batalhas de navios e também alguns confrontos, em cima dos destroços dos navios destruídos. Algo bem parecido com o que foi aquele confronto no Baratie. Mas também acredito que boa parte dessa guerra possa ocorrer em terra firme. Provavelmente, a guerra vai acontecer simultaneamente em várias partes do mundo, mas se eu tivesse que escolher uma ilha específica, eu escolheria Alabasta. Por 2 motivos. Primeiro, Alabasta é um dos meus arcos favoritos, e eu e a Mari ver essa ilha novamente em uma grande guerra. E segundo, é que caso você não saiba, até hoje Alabasta foi a maior ilha na qual os Chapéus de Palha já foram, em questão de terra, quilômetros. Pra tu ter noção, Alabasta é um país tão grande que o Chapéu de Palha nem sequer exploraram a ilha toda, eles só foram em 4 pontos dela. Então essa ilha tem espaço de sobra pra acontecer a guerra final nela. Mais uma curiosidade, novamente, caso você não saiba. A Guerra Civil de Alabasta continua até os dias de hoje como a maior guerra que o mundo de One Piece já viu, em questão de número de pessoas. Mais possíveis dicas de que a guerra final possa acontecer em Alabasta. Esse reino já tá se esfarelando, o Rei Cobra morreu, e a Vivi tá desaparecida. E no flashback do Kuma, nós descobrimos sobre um jogo que os dragões celestiais fazem a cada 3 anos, onde eles descem de Mary Joyce e fazem uma caçada humana, em uma ilha não afiliada ao governo mundial. O Rei Cobra se rebelou contra eles, e Mumi parece já estar de saco cheio de Alabasta, além de apresentar ter uma certa relação com a Lily. Então, juntando tudo isso, é possível que o governo mundial não considere mais Alabasta como um reino afiliado a eles, e o próprio Mu ordene que o próximo jogo ocorra em Alabasta. Acredito que da mesma forma que o jogo de sobrevivência de Skypiea vai ser nos mostrado novamente, mas agora com uma guerra final, o incidente de God Valley também vai ser nos recontado, mas agora nos dias atuais. Você pode ir até um pouco mais longe e ligar que da mesma forma que Enel, que se autoproclama Deus, fez o conflito daquele arco um jogo, no mundo do Mar Azul, os dragões celestiais, seres humanos que se autoproclamam deuses, também tem o seu próprio jogo, que eles fazem a custo da vida de outras pessoas. E é desse jogo que vai ocorrer a guerra final. Agora, por que o Oda escolheu que esses jogos acontecessem especificamente a cada 3 anos? Bom, no pré-time skip não temos nenhuma menção a esses jogos, então podemos assumir que a última vez que eles aconteceram foram há 1 ano antes da história começar. E junta isso com os 2 anos time skip, isso significa que o próximo jogo dos Dragões Celestiais deve acontecer neste exato ano que a história se passa. E lembre-se, quem deu a ideia de parar e treinar por exatos 2 anos ao Luffy foi o Rayleigh. Rayleigh já foi pela Off-Tail, ele sabe de coisas que nós não sabemos. Luffy, quando volta do time skip, chega na Ilha dos Homens Peixes coincidentemente na época em que Shirahoshi desperta os poderes de Poseidon. Luffy chega em Punk Hazard coincidentemente no ano em que os Bainhas Vermelhos viajaram no tempo, e Luffy ajuda eles a libertar o país de Wano. Percebe que isso não é coincidência, e sim que tudo isso foi estritamente planejado pelo Rayleigh? Mano, é simplesmente incrível como cada vez mais que eu olho pra One Piece eu só vejo um ponto se ligando a outro. Não tem como, o homem é gênio. Agora, como a guerra vai se desenrolar, aí eu não faço a mínima ideia.
Só sei que a gente vai ter os 3 almirantes, o almirante de frota, Cip-Zero, os cavaleiros sagrados, os Goroseis, os 4 Yonkous e suas respectivas frotas, os revolucionários, os samurais pais de Wano, os gigantes, vai ter até o Sunny e Megazord lá no meio da guerra, assim eu espero. É muito provável que vai ser até no meio dessa guerra que o Zoro vai duelar novamente contra o Mihawk para se tornar o melhor espadachim do mundo. Ou seja, vai estar todo mundo saindo na porrada. Esta será uma guerra que irá abalar o mundo inteiro. Olhando agora para Dressrosa, esse arco também pode nos servir como uma prévia. Acredito que da mesma forma que o Luffy teve que escalar o planalto onde estava o palácio do Doflamingo para enfrentar ele, acredito que isso possa ser um foreshadow, para que em algum momento o Luffy tenha que escalar a Headline para enfrentar Imu. Curiosamente em Skypiea, Luffy também teve que escalar até o topo do pé de feijão para derrotar Enel, mostrando mais similaridades aí entre Skypiea e Dressrosa. O que o governo mundial mais teme é que um homem apareça carregando nos ombros a tragédia de várias pessoas de séculos atrás. E em Dressrosa, Luffy carregou a tragédia de todas as pessoas daquele país e derrotou o Doflamingo, jogando dos céus à terra. Depois de chegar em Laugh Tale e descobrir sobre a história do século vazio, Luffy irá carregar 800 anos de história em suas costas e irá derrubar os dragões celestiais e Imu dos céus. E assim como o Chapéu de Palha destruíram a falsa paz daquele país, são eles que farão o mesmo, destruindo a falsa paz que o governo mundial finge que mantém. E assim como em Dressrosa, quando a fachada do Doflamingo caiu e ele se revelou para a população daquele país quem ele verdadeiramente era, cada vez mais se aproxima um momento onde o governo mundial vai mostrar sua verdadeira face para o mundo. E assim como no final daquele arco, as pessoas torceram para um pirata salvar elas, eu consigo perfeitamente imaginar todas as pessoas do mundo torcendo para o pirata Luffy do Chapéu de Palha derrotar Imu, derrubar o governo mundial e a salvar. Mas acredito que a prévia mais importante deste arco está no seu final. Após o Flamengo ser derrotado, Dressrosa ficou completamente desolado, mas isso foi algo bom, pois com a destruição da ilha veio junto a liberdade. E agora em Elbaf está sendo mostrada uma outra visão de Nika, de que ele é quem traz a destruição e a ruína do mundo. E a pergunta que fica é, Nika vai destruir o mundo? Sim, vai. A destruição que Nika vai trazer é a destruição que a guerra final vai causar no mundo. Nika vai destruir o mundo onde reinam de forma injusta e cruel para criar um mundo novo e justo para todos. E se olharmos novamente para o final de Dressrosa, vamos ver que após a destruição do reino do Doflamingo, um dragão celestial, todos os povos daquela ilha, humanos e tontatas, foram libertos, e juntos reconstruíram um novo reino justo e pacífico para todos. Mano, isso é praticamente um spoiler do final de One Piece, onde após a queda do governo mundial, todas as raças irão se juntar para reconstruir um mundo novo. Ainda falando sobre o final, a conclusão da guerra, a mensagem do Vegapunk nos mostrou a importância de ser o rei dos piratas, pois quem encontrar One Piece vai ter o controle de todo mundo. E em Skypiea foi a primeira vez que descobrimos o que significa ser rei dos piratas, que é ser o rei de todos os mares do mundo. E podemos traçar uma analogia entre o Verde e o Mar Azul. A ilha de Verde foi dominada pelo falso deus, então os Shandias entraram em uma guerra para recuperar a sua terra. Da mesma forma, os dragões celestiais dominam os mares, mas há uma guerra chegando para determinar quem verdadeiramente vai controlar eles. Igual a Enel, que pretendia limpar o Verde, os dragões celestiais também pretendem fazer uma grande limpeza nos mares, para continuar mantendo o controle sobre ele. Mas no fim, a resposta que nós vamos receber é a mesma de Skypiea. Assim como o Verde, o mar não deve pertencer a uma pessoa ou a um grupo específico. O mar deve pertencer a todos. Isso é algo que só pode ser alcançado caso Luffy se torne o rei dos piratas e vença a guerra final. Ao derrotar o deus Enel, Luffy trouxe o amanhecer para todos os povos do céu, trazendo um mundo novo, livre e compartilhado com todos. E ao derrotar os deuses do Mar Azul, Luffy trará um mundo novo, livre e compartilhado com todas as raças. Existe um certo padrão entre os sacerdotes do Enel e os altos executivos da família Don Quixote que Oda segue, e este padrão já está sendo aplicado nos Gorosei. Tanto em Skypiea e Dressrosa, chega o momento onde o exército rebelde vai batalhar contra Deus, e nessa batalha, Deus e seus sacerdotes são derrotados. No entanto, em ambos os casos, há um subordinado que é derrotado antes dessa batalha, um subordinado que é encarregado de trazer a punição de Deus, mas acaba falhando nessa tarefa. Em Skypiea, este foi o Satori, que tinha o objetivo de punir o Chapéu de Palha por invadirem Upper Yard, mas acabou sendo derrotado antes da batalha dos Shandias contra Enel começar. E na saga de Dressrosa, Vergo foi mandado para Punk Hazard para punir Law e o Chapéu de Palha por mexerem com o território do Doflamingo, ou seja, o território de Deus. Mas Vergo acabou sendo derrotado antes da rebelião contra o Doflamingo começar. Em ambos os arcos, há sempre um subordinado que é derrotado antes da guerra contra o falso deus começar. E em Egghead, o Chapéu de Palha novamente causa confusão no território de Deus, já que aquela ilha pertence ao governo mundial, ou seja, pertence a Imu. Então, Saturn é mandado para Egghead para punir o Chapéu de Palha. E sendo bem sincero agora, quando eu vi que o Oda tinha trazido todos os outros Goroseis para Egghead, eu pensei que ele não fosse mais seguir este padrão. Mas, o que foi que aconteceu? Todos os outros Gorosei foram mandados de volta a Mary Joyce, menos o Saturn. E o que aconteceu com Saturn? Foi jogar no Vasco.
Novamente, um subordinado do falso deus é mandado à frente para punir o Chapéu de Palha, mas acaba falhando e não participa da batalha final. Mas o que este padrão pode nos dizer sobre o resto dos Gorosei? Bom, tanto em Skypiea e Dressrosa, o líder da rebelião sempre é responsável por derrotar um dos subordinados de Deus. Viper derrotou Shura e Kairos derrotou o Diamante. Isso significa que Tragon, o líder dos revolucionários, irá derrotar um dos Gorosei. E qual deles será? Acredito que vai ser o Arcuri, porque muito provavelmente ele deve ser o membro mais forte dos Gorosei. Eu falo isso porque se você prestar atenção, vai ver que o Oda sempre dá mais destaque pra ele. E em quase todas as representações dos Gorosei, o Arcuri quase sempre está no centro, e sempre ganha mais falas e painéis individuais, em comparação aos outros membros. E como Dragon é o líder do exército revolucionário, o exército que se opõe diretamente ao governo mundial, nada mais justo do que ele derrotar o Gorosei mais forte. Soma o fato de o Arcuri ser o deus guerreiro da justiça e Dragon ser um revolucionário, ou seja, ele luta contra as injustiças do mundo. Então esse tema de justiça e injustiça se encaixa perfeitamente pro Dragon. Fora o fato dele ser o líder dos revolucionários, então ele tem que fazer algo muito importante durante a guerra, como derrotar um Gorosei. E eu não acho que o Dragon vai derrotar Imu, porque né, ele não é o protagonista. Seguindo o padrão, o próximo personagem que deve derrotar um Gorosei é o Zoro, já que em Skypiea ele derrotou o On e em Dressrosa derrotou o Pika. Zoro sempre é responsável por derrotar um dos subordinados de Deus. E o Gorosei mais óbvio para ele enfrentar é o Venus Juro, já que ele é um espadachim e está em posse da Shotai Kitetsu, além deles já terem tido um clash em Egghead. Eu falei mais do porquê Venus Juro pode ser o inimigo final do Zoro, até mesmo depois do Mihawk, no último vídeo que eu postei, então não vou entrar em mais detalhes sobre isso. E bom, é aqui que o padrão se encerra, já que Gedatsu foi derrotado pelo Chopper e Trebol foi derrotado pelo Law. Então não existe um padrão certo para se basear. Então a partir daqui eu vou seguir pela lógica. O próximo personagem que vai derrotar um dos Gorosei vai ser o Sanji, porque se Luffy vai lutar contra Imu e Zoro contra o Venus Juro, nada mais justo do que o Oda colocar a outra asa do Rei dos Piratas para também ter uma luta contra algum dos Gorosei. E o inimigo do Sanji será o Mars, pelo simples motivo dele ter essa transformação de pássaro gigante. E como o Sanji tem a habilidade de caminhar no céu, isto daria uma ótima batalha aérea pro Sanji. Então, chegamos no Jupiter, e existe uma teoria bem famosa que diz que ele vai ser um possível traidor dentre os Gorosei. Mas não vou entrar nessa teoria, pois não acredito nela, porque eu duvido muito que qualquer um dentre os Gorosei tenha o culhão de sequer pensar em trair Imu. Agora que esclareci isto, o personagem que acredito que irá derrotar o Jupiter será o Barba Negra. Os motivos que me levam a acreditar nisso são que, primeiro, Teach faz parte do clã dos D, ou seja, ele naturalmente já representa uma ameaça aos dragões celestiais. E segundo, que agora sabemos o objetivo dele, que é roubar o mundo para si. E neste momento, o mundo está nas mãos de Mu. Então derrotar um dos Gorosei é só mais um degrau, que Barba Negra terá que subir para chegar mais perto do seu objetivo. E agora o último Gorosei restante, Vigarland Garlin. Garlin realmente pegou todo mundo de surpresa. Sério, quem imaginava que esse cara ia se tornar um Gorosei? É justamente por essa novidade que o torna extremamente imprevisível. Eu realmente não sei dizer o que o Oda tá aguardando pra ele. E decidir quem vai derrotar ele é uma tarefa ainda mais difícil. Primeiro eu ia falar que poderia ser o Shanks, mas aí nós temos o Shamrock andando por aí. Então eu acabei chegando em 3 personagens que eu acho bem prováveis de derrotar o Garlin, sendo eles o Garp, Rayleigh e o Kaban. Eu escolhi estes, pois fazem parte da mesma era que o Garlin, mas se eu tivesse que escolher por puro gosto pessoal, eu não vou mentir, eu ia adorar que o Oda colocasse o Rayleigh e o Scooper Kaban se unindo uma última vez sobre a bandeira dos piratas Roger, para lutar contra o Garlin em nome dos velhos tempos. A última coisa que quero trazer aqui é aquela velha dúvida: quem vai ser o vilão final, Barba Negra ou Imu? Bom, pessoalmente, eu acredito que vai ser o Barba Negra. Como One Piece é um mangá sobre piratas, nada mais justo do que o vilão final ser um pirata. Eu vejo muita gente comentando, falando ai, Imu tá recebendo muita atenção e o Barba Negra tá sendo deixado de lado. Mas pô, Imu controla o mundo inteiro com mão de ferro há 800 anos. É claro que eu quero saber sobre o passado e mais informações deste personagem. Ou tu espera o quê? Que o Oda nunca respondesse nada sobre Imu? Eu tenho uma forte sensação que lá pro final da guerra, quando Luffy for lutar contra Imu, de duas uma, ou Luffy derrota Imu, ou ele deixa Imu extremamente enfraquecido. Em ambos os casos, neste momento, Barba Negra irá surgir sorrateiramente para matar e roubar os poderes de Imu, da mesma forma que foi Marineford. Mas né, agora é esperar pra ver o que o Oda tá cozinhando pra gente. Por hoje era isto. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que eu acerte uma coisa que outra nas minhas teorias pra não ficar parecendo só um maluco alucinando dentro do quarto. Então era isso, falou e até a próxima. Fui!